Sabe o que é que Paulo pregava? Hoje vai ser difícil para vocês anotarem, eu acho. Porque hoje não tem uma pregação específica. Hoje tem uma palavra de exortação. E exortação não é chicote, é despertamento. O que mais Paulo pregava? Veja a defesa dele, do capítulo 23 ao capítulo 26. Paulo dizia: eu prego a ressurreição dos mortos. Eu prego que vai haver ressurreição. E é por isso que eu mantenho a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Se você leu o capítulo 23 ao 26, você vai ver que era essa a defesa de Paulo, era isso que ele se defendia. Ele dizia: eu prego que vai haver ressurreição, eu prego que vai ter outra vida, que a morte não é o fim, que tem continuidade. É por isso que eu vivo dessa forma como eu vivo, é por isso que eu prego o evangelho, porque eu sei que não acaba no túmulo, tem algo no porvir. Aleluia! Você está entendendo? Diga para o seu irmão: não acaba no túmulo. Diga para ele: o túmulo é só uma vírgula. Tem a continuação, amém? Tem continuação. Aleluia. Aleluia. Capítulo 26 de Atos. Capítulo 26. Alguém me ajuda aí? Onde é que está aquele versículo? Eu não marquei aqui. Mas é o 20, eu acho que é no 26, não lembro. Que Paulo dizendo: eu não fui rebelde à visão. Eu acho que foi ele falando ao rei Agripa, que não foi rebelde à visão. Deixa eu me ver. 19, não é isso? Cadê? Onde é que está? Ah, sim. Acharam? Versículo 19. Atos 26, 19. Assim, rei Agripa, não fui. Vamos ler o 17. Ai, Jesus. Versículo 16. Agora levanta-te, fique de pé. O Senhor dizendo a Paulo: eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Jesus dizendo: eu te levantei para que você seja o quê? Testemunha das coisas que você viu e das coisas que você vai ver. Diga para o seu irmão: olha, não para aqui. Tem coisas que você viu e tem coisas que você vai ver ainda. E eu creio que essas suas 4 horas é um bom momento para Jesus te mostrar algumas coisas. Você já parou para pensar que tem coisas que você viu, mas tem coisas que você vai ver ainda? Aí ele continua, verso 18. Para abrir, versículo 17, aliás, eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir os olhos, convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Qual é o chamado de Paulo? Paulo tem um chamado específico. Ele foi chamado para tirar pessoas do poder de Satanás, para abrir os olhos delas, tirar do poder do diabo, para trazê-las para Deus. Essa foi a visão que Paulo recebeu. Versículo 19. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento. Olha a outra coisa que ele está dizendo. Ele diz: eu saí pregando, eu tive uma visão, e eu saí pregando que as pessoas se arrependessem, se voltassem para Deus e mostrassem obras dignas de arrependimento. Qual era a pregação de Paulo?
Ele dizia para as pessoas: arrependam-se. Arrependimento é algo mental, mas algo que se segue ao arrependimento, que é diferente, é a conversão. O que é a conversão? A conversão é a resposta que você dá ao arrependimento. Arrependimento é quando você muda a sua mentalidade. Deus está dizendo: mude a mentalidade. E aí você se converte. E aí você começa a praticar obras dignas de arrependimento. Porque tem pessoas que acham que Deus está comprometido com qualquer pessoa. Querido, Deus não se compromete com qualquer pessoa. Deus se compromete com quem se arrepende, com quem se converte, com quem tem mudança. O compromisso de Deus nos chama para uma transformação, para uma mudança. Mudança de mentalidade, mas também mudança de comportamento. É por isso que Paulo diz: mostrem obras dignas de arrependimento. Quantas vezes na igreja moderna as pessoas vêm para a igreja, mas não há transformação, não há mudança de mentalidade. Elas continuam pensando como o mundo pensa, e continuam se comportando como o mundo se comporta. Continuam no pecado, na promiscuidade, na prostituição, na idolatria, continuam com ódio, continuam com rancor, continuam com tantas coisas. Eu não estou falando de pecado esporádico, de pecado que às vezes você comete, porque pecado é assim, escuta bem isso, crianças. Escutem bem, pecado é assim. Pecado é como quem lida com pessoa de idade avançada, que já está com problema de reter as fezes. E aí você toca naquela fezes, ou nas fezes. Você toca com a sua mão, e quando você faz isso, você tem o quê? Você tem o quê? Ou você fica olhando para o seu dedo e diz assim: que coisa maravilhosa. Você diz o quê? Você tem nojo. Qual é a sua atitude? Ir lavar as mãos. Aí você passa um sabão, passa sabonete, e depois você passa álcool, depois você passa de novo. Não é assim? Você fica alegre porque você tocou naquilo? Não. Querido, se você vive pecando e fica alegre, isso não incomoda você, provavelmente porque você não nasceu de novo. Se você toca nessas coisas e essas coisas não te incomodam, é provável que você não tenha nascido de novo. Eu não estou dizendo que você não pode passar por isso, pode acontecer, mas isso não deve ser algo que determina, que é propósito, que é objetivo na sua vida. Pastor, qual deve ser o objetivo na sua vida? O objetivo é determinado por uma visão. O propósito é determinado por uma visão. Paulo teve uma visão. Jesus apareceu para ele quando ele estava indo a caminho de Damasco. Ele cai. E Jesus aparece e diz: Paulo, Paulo, por que você fica recalcitrando contra os aguilhões? Você vai ver como é difícil. E terá que aprender quanto você deve sofrer pelo meu nome. Mas aquela visão foi tão impactante, o chamado de Deus na vida dele foi tão forte, que nada conseguia deter aquele homem, nada conseguia deter aquele homem. Queridos, ele tinha um chamado, é por isso que ele pregava. É por isso que do capítulo 23 ao capítulo 26, você vai ver Paulo sendo acusado, Paulo sendo levado diante do Sinédrio, Paulo diante de Agripa, Paulo diante dos governadores, Paulo apelando para o imperador, mas em todo lugar, ele continua falando: eu sirvo a Deus, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio que haverá ressurreição, e é por isso que eu ando, com a minha consciência limpa, diante de Deus e diante dos homens. Diga comigo: diante de Deus e diante dos homens. Tem gente que é tão espiritual que diz assim: pastor, eu só devo minha vida a Deus. Pois é, você está melhor do que Paulo. Porque Paulo dizia: comigo não é só Deus. Eu quero minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Eu aprendo isso com Paulo. Você não presta conta só a Deus não, querido. Você presta conta diante das pessoas também. Então você tem que andar de maneira digna, de maneira correta, não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. Por quê, pastor? Porque o Senhor diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ninguém pode ser sal, ninguém pode ser luz, se não dá um bom testemunho. Se você não dá um bom testemunho, você não pode ser sal, você não pode ser luz.
Mas quando nós nos levantamos e nós entendemos a visão, nós entendemos o propósito, não há nada que nos segure, não há nada que nos detenha, não há nada que nos impeça, porque nós temos uma visão. Você quer estragar um filho? Você quer estragar um filho? Dê tudo o que ele pede, faça tudo o que ele quer. Mãe, dê todo o dengo possível para o teu filho, faça tudo o que ele quer, dê tudo o que ele quer, nunca diga não ao seu filho. Eu conheço muitas histórias de filhos assim. Sabe como é que eu conheci esses filhos? Quando eu estava 4 anos na ação social, e eu encontrei esses filhos problemáticos, usando drogas. Sabe por quê? Porque eles tinham um vazio tão grande dentro deles, porque os pais ensinaram a eles que o mundo girava em torno deles. Paulo, com a visão, ele descobriu que ele não estava ali por causa dele, ele estava ali por causa das pessoas. Paulo descobriu, por causa da visão, que ele não estava ali por causa do umbigo dele, por causa das necessidades dele. Ele estava ali com um propósito, e o propósito era tirar vidas das trevas, trazê-las para a luz, tirá-las do poder do diabo e trazê-las para Deus, abrir os olhos delas e fazer com que elas enxergassem. Sabe por que muitas pessoas estão na igreja com crises? Porque são esses filhos mimados, que estão aprendendo na igreja que tudo é para eles, que tudo gira em torno deles. Querido, Deus ama você, mas Deus não quer que você pense que tudo gira em torno de você. Deus quer que você saiba que Ele quer usar você para alcançar outras vidas, para alcançar vidas, para alcançar pessoas, para que você ore, para que você tire as pessoas que estão nas trevas, as pessoas que estão morrendo, os jovens que estão nas nossas escolas hoje e que estão com depressão, porque eles já fumaram maconha, já usaram cocaína, já entraram no sexo ilícito. Meninas já beijaram outras meninas, meninos tiveram relação sexual com outros meninos. Mas quando eles fizeram essas coisas, eles perceberam que eles continuavam vazios. Eles perceberam que eles continuavam sem propósito na vida. E o que acontece, pastor? Acontece que nós precisamos nos levantar e dizer para eles: olha, tem um propósito de Deus para a sua vida, tem uma visão de Deus. E se nós fizermos isso, nós vamos levantar uma geração como Paulo, uma geração que não temia, diante de Agripa, diante do Sinédrio, diante do comandante Lísias, diante de Pórcio Festo, diante do imperador César. Não importa, aquele homem tinha uma convicção. Gente, sabe qual é a acusação que fizeram contra ele? Disseram: ele é o principal da seita dos nazarenos. Já pensou? A acusação que fizeram contra Paulo foi: ele é o principal da seita dos nazarenos, o principal. Já pensou você ser acusado de ser o principal seguidor de Jesus nessa cidade? Alguém chegar e dizer assim: olha, ele é o principal seguidor de Jesus nessa cidade. O apóstolo Pedro diz que se nós padecemos porque glorificamos a Deus, isso traz louvor a Ele. Que ninguém padeça sendo ladrão, homicida. Que ninguém padeça porque faz coisas erradas. Mas se sofremos pelo nome de Cristo, nós somos bem-aventurados. Quantas vezes os escândalos vêm, as pessoas conhecem cristãos, não por serem os principais seguidores de Cristo, mas porque às vezes compram, não pagam, dão calote, fazem isso. A esposa briga com o esposo. Os vizinhos conhecem aquele casal cristão porque os dois vivem pegando no pau dentro de casa, e depois chama eles para reunião, uma reunião, ou vir para o culto, eles nunca vêm. Por quê, pastor? Porque não tem testemunho. Não tem testemunho. Não tem visão, porque se tivesse visão entenderia: olha, acabou. Um diria para o outro: acabou esse tempo. Vamos nos levantar e vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Visão. Você sabe qual é o nome dessa igreja? Quem sabe o nome dessa igreja? Quem sabe o nome dessa igreja que você está? Luz para... Fala forte, todo mundo. Qual é o nome da igreja? Fala mais forte, qual é o nome da igreja? Isaías. E Paulo depois vai dizer isso, justamente no discurso dele. Eu te chamei para ser uma luz para os gentios, quer dizer, luz para as nações.
Isaías vai dizer: eu te levantei como testemunha para ser uma luz para as nações. Você quer saber a visão dessa igreja? Deus tem nos falado que Ele vai entregar essa cidade nas nossas mãos. Deus tem nos falado que pelo menos 3.000 pessoas, esse é o nosso objetivo a médio prazo. A médio prazo, não é o objetivo final, mas o objetivo a médio prazo é 3.000 pessoas se reunindo nesse lugar. E não é para encher-se de autoajuda. É para que essas pessoas se levantem como um exército. Sabe por quê? Porque dessa igreja sairão pessoas que vão tocar as nações. Dessa igreja vai sair pessoas que vão tocar as nações. Dessa igreja nós serão enviados missionários. Nós sustentaremos trabalhos missionários no Brasil e no mundo. Ah, você não está entendendo. Dessa igreja sairão missionários para as nações. É por isso que Deus está fazendo essa obra. Deus quer fazer essa obra, quer fazer despertamento. E para começar, essas 4 horas já é um bom começo para você. Sabe por quê? Porque Deus quer que os nossos filhos, nossas filhas tenham visões. Os velhos tenham sonhos. Deus quer levantar uma geração que tem visão. Uma geração que tem sonhos. Uma geração de meninas que a visão dela não é: ah, já fiz 13 anos, 14 anos, eu quero namorar. Eu quero me agarrar. Eu quero deixar que o menino apalpe meus peitos. Pastor, escute, não se escandalize com isso, porque suas filhas estão ouvindo isso nos colégios. Estão ouvindo coisas piores do que isso. Você sabe como é que se chama isso? Prostituição. Isso é prostituição. Mas nós queremos levantar uma geração que diga: eu tenho um propósito, Deus me deu uma visão. Eu me vi indo para uma nação, eu me vi pregando numa nação, eu me vi anunciando, eu me vi curando em nome de Jesus, eu me vi expulsando demônios, o Senhor me mostrou portas abertas. E eu vou me levantar no meu colégio, eu vou me levantar na escola, eu vou me levantar ou no trabalho, onde eu estiver, eu vou me levantar, porque Deus vai me usar. Amém? Gente, há uma geração medíocre, há uma geração que não tem visão. E Joel disse que a nossa geração teria visões, porque nós cremos que estamos vivendo últimos dias. Nós cremos que estamos vivendo os dias que Joel diz que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então nós queremos ver os jovens da nossa igreja tendo visões, profetizando e dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aonde? Você sabe onde é que Paulo começou a vida de missionário dele? Em Damasco. Paulo não era nem um principal, mas ele foi fiel. Quando ele recebeu a visão, gente, quando Paulo recebeu a visão, ele passou 3 dias jejuando. Ele estava cego, 3 dias jejuando. Deus falou com um homem chamado Ananias, disse para ele: vai na rua direita, porque meu servo Paulo está jejuando, ele está orando. Ele já começou com um despertamento muito grande no coração dele. Aquele homem estava orando, e Deus disse: ele está orando, vai lá. Ananias disse: Senhor, esse homem é perigoso. Não, esse homem é um vaso escolhido. Tem muita gente que você olha e diz assim: pastor, esse cara é perigoso. Não, ele não é perigoso não, ele é um vaso escolhido de Deus. Amém? Tem muita gente que você conhece que é um vaso escolhido de Deus. Pode até chamar, as pessoas podem até dizer que ele é perigoso, mas Deus olhou para ele e disse que ele é um vaso escolhido. Aleluias. E quando Paulo abre os olhos, ele é batizado. E ele começa a pregar em Damasco. E ele vai nas sinagogas, ele vai lá e começa a pregar, ele começa a falar. Ele já conhecia as escrituras.
Aquele cara que antes era alguém que perseguia a igreja, agora ele se tornou um homem-bomba do reino dos céus. Ele chegou em Damasco, ele começou a fazer um estrago muito grande. O que os outros não estavam fazendo, aquele ardor, aquele fogo que tinha no coração dele começou a arder. E Paulo se tornou uma chama, uma sarça ardente. Ele entra em Damasco e ele começa a pregar a palavra. Onde ele estava, onde ele chegou, ele não esperou ir para Jerusalém. Ele não esperou ir para Cesareia, ele não esperou ir para nenhum outro lugar, para Alexandria. Mas lá em Damasco mesmo, ele começou a pregar a palavra, começou a pregar. Quando você entende a visão, quando você entende, você não espera. Ah, pastor, eu vou esperar. Quando eu for missionário na África, eu começo a pregar. Quando eu for missionário na Europa, eu começo a pregar. Não, querido, se você está pensando assim, é porque você nunca teve visão. Se você tiver visão, onde você estiver, você vai começar a pregar. Se você tiver a visão, onde Deus te colocou, vai ser o teu campo missionário. E você vai ser um homem bomba nas mãos de Deus, uma mulher bomba nas mãos de Deus. Você vai ser um homem bomba nas mãos do Senhor. As pessoas serão tocadas pela unção, pelo poder de Deus na sua vida. Aleluia. Deus vai usar você. Mas você precisa ter visão de Deus. Por favor, não tenha uma visão medíocre. Não tenha visão medíocre. Eu fui essa semana, quinta e sexta, lá para Juazeiro, na Bahia. Aliás, Petrolina. E passamos também em Juazeiro, porque Juazeiro e Petrolina, né, Júnior? É ali ligado. Só uma ponte separa. E a Prosperidade também separa. Porque Petrolina, me perdoe se tem alguém de Juazeiro, mas de Petrolina é uma cidade muito desenvolvida. Parece uma capital. Juazeiro também é uma cidade boa, mas Petrolina é melhor. Aí eu entendo aquela música que diz: eu amo Juazeiro. Como é que é a música? Eu amo Juazeiro e adoro Petrolina. Me perdoe, pastora Laís deve ter gostado dessa história, que ela é pernambucana, mas a cidade pernambucana é melhor. A pastora está ali. É verdade, pastor. É revelação, pastor. Oh, glória. Mas quando eu fui para Juazeiro, lá em Juazeiro, o Mevan, eles mantêm uma base missionária, César, lá em Juazeiro. Não sei se vocês conhecem, se alguém conhece aqui um lugar chamado de Horto do Salitre. Alguém já ouviu falar desse lugar? Neiva conhece. Mais alguém? Só a Neiva? Horto do Salitre. Gente, dava para ter filmado aquele filme, O Alto da Compadecida, naquele lugar. Nunca vi tanta miséria, tanta pobreza e seca terrível em Juazeiro. A irmã está rindo porque a irmã não estava lá. Mas pensa na miséria. Pensou, irmã? Era pior. Mas lá naquele lugar, eles construíram uma base missionária. Eles construíram um salão um pouco menor do que esse, mas com acabamento de primeira. O som deles é melhor do que o nosso. O som que eles estão naquele lugar de pobreza e miséria, o som é melhor do que o nosso. Colocaram um forro acústico e diz que vão colocar ar-condicionado. Imagina só, nesse lugar que eu descrevi para você, tem um salão de excelência, uma mesa de som preparada lá atrás, Ellison. Para quê, pastor? Já para gravação, pode mandar para o mundo inteiro, a partir daquele lugar. Sabe o que eles vão fazer naquele lugar? Eles estão trabalhando com as crianças de 10, 12 anos de idade, porque eles têm um projeto para 10 anos. Uma criança que hoje tem 10, 12 anos, quantos anos ela terá daqui a 10 anos? 20 e 22. Já serão homens. Agora serão homens que vão crescer como? Ouvindo tudo que você está ouvindo. E entendendo, como nós ouvimos o pastor Juscelio pregando aqui, que nós somos o templo do Espírito Santo. Que toda a vida, toda a unção, todo o poder que precisamos, Deus colocou dentro de nós. Vocês estão entendendo? Essas crianças que não tinham expectativa nenhuma. Porque uma criança que cresce num ambiente desse, qual a expectativa que ela tem? Zero. O que ela vai pensar em ser? Nada. Qual a alfabetização que ela vai ter? Nenhuma.
Aquelas meninas que crescem num lugar como esse, sabe qual é o destino delas? Serem prostitutas, ou serem vendidas pelos pais, para os fazendeiros, para quem tem dinheiro. Essa é a realidade daquela região. Mas eles estão mudando essa realidade. E meninos e meninas, sem destino nenhum, eles estão recebendo uma visão de que eles serão canais de Deus para tocar as nações. E esses meninos de 10, 12 anos, daqui a 10 anos, eles estarão sendo lançados, enviados para as nações. E o diabo que se prepare, queridos. O diabo que se prepare, porque Deus não vai perder a batalha. Deus não perde as batalhas. Deus está preparando o maior golpe que o inimigo pode sofrer na história dele. O maior golpe. Porque ele vai levantar uma geração que tem visão. Ele vai levantar uma geração como o apóstolo Paulo. Uma geração que não tem medo. Uma geração determinada. Uma geração que tem propósito. Uma geração que tem visão. Uma geração que sabe, eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de mim. Não vou vender meu direito de primogenitura. Não vou vender os meus direitos que eu tenho em Cristo Jesus. O mundo não vai me seduzir. O mundo não vai me enganar. As coisas do mundo não vão me prender. Eu recebi uma visão. Eu sei o que Deus quer fazer através de mim. E se você não sabe, eu sei. E é por isso que Deus me colocou nesse lugar. Para ser boca profética para você. Para dizer que Ele vai fazer. Para dizer que Ele vai fazer. Para dizer que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Acabou o tempo de ficar fazendo coisas sem propósito. As igrejas vivem fazendo conferência, congresso, uma coisa e outra. Não há resposta, não há propósito. É só ajuntamento de gente. Vamos ver quem ajunta mais gente. Não. Nós precisamos ter uma visão definida. Qual é a nossa meta a médio prazo para esse lugar? Pastor, não cabe aqui, não sei. Talvez a gente faça 5 cultos. Talvez a gente precise de 5 equipes de louvor. Vamos precisar de pastores de adolescentes. Vamos precisar de pastores de jovens. Vamos precisar de ministros de louvor. Vamos precisar de pastores de músicos, de adoradores. Pastor, isso só acontece em Cidade do Sul. Aqui não acontece isso, a igreja é muito grande. Pois é, essa visão que Deus nos deu. Se você não acredita, é melhor se procurar outro lugar. Mas se você acredita, eu convido você a se somar comigo. Aleluia. Aleluia! Aleluia! E se não der aqui? Se não der aqui, a gente aluga ali, faz os cultos no ginásio, Ribeirão, não sei. A gente faz o culto em algum lugar. Reúne aqui só com os líderes. Reúne aqui só os líderes e lá a gente faz o evento com a igreja toda. Amém? Pastor, é possível? Claro! Paulo recebeu uma visão. E ele diz no versículo 19: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não é visão de homem, é visão celestial. Não é porque eu quero me orgulhar, porque eu sei de uma coisa. Como disse Jó, nu eu vim para esse mundo, nu eu voltarei. Mas nós queremos construir aqui, queridos, algo que fique. Não um reino nosso, mas um reino eterno. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos ver essa cidade sendo transformada, sendo impactada, tocada pelo poder de Deus. E vidas virão do norte, do sul, do leste e do oeste, e de outras nações a esse lugar. Vidas virão de outras nações a esse lugar e vão dizer: o que Deus fez no meio deles? E vocês responderão: grandes coisas fez o Senhor por nós. Ah, você não sabe o final do versículo não, é? É por isso estamos alegres. Vamos lá. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso... Grandes coisas fez o Senhor por nós. É isso que vocês responderão. Vocês vão responder: Deus tem feito grandes coisas nesse lugar.
Deus tem feito grandes coisas nesse lugar e por isso nós estamos alegres. Deus vai levantar um Souza para começar a pregar lá nas escolas. Deus vai levantar outra pessoa para pregar em outra escola. Deus vai levantar alguém para começar a pregar em outro lugar. Pastor, mas eu queria pregar no púlpito. Querido, entenda uma coisa. Deus não chamou todos para pregar em púlpito. Nem todo mundo tem esse chamado. Mas aonde você está, se você for fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Então comece a ser fiel, faz como Paulo. Onde é que Paulo estava? Qual era a cidade que ele estava? Damasco. Foi lá que ele começou. Ele passou 3 anos na Arábia. Barnabé o chama. E a Bíblia diz que era Barnabé e Saulo. Mas creio que capítulo 13 de Atos, está lá os dois, Barnabé e Saulo. Mas então eles conhecem o procônsul, Paulo Sérgio. E Saulo começa agora a pregar. E ele diz para o Elimas, o feiticeiro lá: ô filho do diabo, até quando você vai ficar resistindo ao Espírito do Senhor? A mão do Senhor virá sobre ti. Na mesma hora, aquele camarada ficou cego. O procônsul se converteu. Diz: nunca vi tanta ousadia, tanto poder de Deus na vida de um homem. E aí a Bíblia começa a falar que Saulo, que se chamava também Paulo. E agora não diz mais Barnabé e Saulo. Agora diz Paulo e Barnabé. Pastor, como é que Paulo se tornou líder? Não foi por imposição. Foi fazendo aquilo que ele sabia fazer. Foi sendo fiel ao chamado dele. Sendo fiel ao chamado dele. Você entende, querido? Qual é a tua visão? Jovens, meninas, meninos, qual é a tua visão? Ah, pastor, eu só penso, não penso nada demais. Deus quer abrir os seus olhos para que você comece a ter visões de Deus. Porque nós vamos enviar missionários para as nações. Eu gostaria muito que fosse alguém aqui nesse lugar. Porém, se não se levantar nesse lugar, eu digo como Mardoqueu disse a Esther. Mardoqueu trouxe uma palavra para Esther e disse para Esther: vá interceder ao rei, vá fazer a obra. E ela disse: eu tenho medo. Mardoqueu então respondeu: não fique pensando, porque você está no palácio, você vai se livrar. Se você não for, Deus levantará outro. Se você não for, Deus levantará outro. Eu digo para você, querido, se você não responder, Deus vai levantar uma geração que vai responder. Se você quiser continuar nessa mediocridade, nessa vidinha que você está, pode continuar. Quiser ficar vindo para a igreja, pode continuar vindo, não tem problema. Mas você estará como aqueles filhos mimados, que eu falei no começo, que pensam que o mundo gira em torno de si. Paulo descobriu que o mundo não girava em torno dele. Ele descobriu que Deus havia dado um propósito. Vá lá, prega para as nações. Vá lá, prega para as nações. Prega para as nações. Prega para as nações. 3% na Alemanha, Iago, apenas 3% na Alemanha se diz cristão hoje em dia. Há 500 anos atrás a Alemanha foi berço de uma reforma que trouxe avivamento, que trouxe mudança para nós nos nossos dias. Hoje apenas 3% da Alemanha, desses 3%, talvez 1% seja realmente cristão, apenas 1%. Quem é que vai levar o fogo do Espírito Santo para a Alemanha? Quem vai levar o fogo de Deus para essas nações, para a França? Quem vai levar o fogo de Deus para a África, para o Japão, para a Índia, para o Paquistão? Quem vai levar o fogo de Deus para o Jardim, para o Albano, para o Loyola 2, para a Matinha, para a Estação? Quem vai levar para Poço Verde, para Gararu? Quem vai levar para as cidades que não têm testemunhos do Evangelho? A quem enviarei, quem há de ir por nós, diz o Senhor. Eu quero convidar você a se levantar nessa hora.
Curva a tua cabeça. Onde estão os jovens da igreja? Onde estão os adolescentes? Onde estão os adolescentes da nossa igreja? Quem vai ouvir a voz do Senhor? Quem vai ouvir a voz do Senhor? Quem vai responder para Ele? Eis-me aqui. Ah, pastor, eu já sou velho, eu não sou um jovem. Deixa eu te falar de um homem que com 50 anos de idade, Deus começou a usar esse homem de forma poderosa. Um cara chamado Smith Wigglesworth. Um homem com 50 anos de idade. Ele começou o ministério deles aos 50 anos. Deus usou esse homem para ressuscitar mortos. Dezenas de mortos. Pessoas que foram ressuscitadas por o ministério desse homem, que se despertou aos 50 anos de idade. Você não está muito velho para o que Deus quer fazer na sua vida. Você precisa apenas responder ao Espírito Santo. Tem cidades clamando, dizendo: envia, passa na Macedônia. Essa foi a visão de Paulo. Passa na Macedônia, passa aqui, passa ali. Curva a sua cabeça. Se Deus falou com você, começa a orar com Ele, começa a falar com Ele. Começa a pedir ao Senhor, Deus, primeiro fala com Ele que se arrepende de tanta indiferença. O Senhor, quando começou a ministrar na minha vida, há mais de 29 anos atrás, Ele me trouxe a palavra de Ezequiel. E Ele disse: eu te enviarei à casa de Israel, e você falará à casa de Israel. Queridos, Deus tem me usado para falar com você, para que você comece a responder a Deus. Pastor, eu sou improvável. Você não é tão improvável quanto aquelas crianças no Nordeste, de lá de Juazeiro, naquela região seca de Juazeiro. Mas aquelas crianças têm propósito, elas têm visão, elas estão recebendo propósito, estão recebendo visão, elas serão usadas por Deus. Elas entenderam isso. A única coisa que Deus está te pedindo agora não é que você deixe tudo e vá servir a Ele lá na África, não. É que você comece a ser fiel aqui, onde você está, no lugar onde você está. E deixa que Ele vai trabalhando na sua vida. Ele vai trabalhando na sua vida, e você será uma arma poderosa nas mãos de Deus. Não terá força do inferno que vai poder deter você.